Agora presta atenção nesse vídeo de impacto mesmo. Num efeito de choque para a pessoa ficar esperta pensando, peraí, será que meu time tá tão entrosado quanto esse na minha empresa? O pessoal não parece nem apavorado. Todo mundo com controle emocional, certo do que tinha que ser feito, cumprindo seu papel, salvando a empresa de um prejuízo gigantesco. Eliane Gavassi, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Que mensagem esse vídeo, que é de um episódio real, transmite para você, que está sempre dando consultorias, fazendo, né, cumprindo a tua função. Mentorias. De fazer com que as pessoas entendam a empresa como um todo e não pecinhas isoladas, perdidas no quebra-cabeça. Perfeito, ali reflete, como você falou, inteligência emocional, treinamento, a pessoa saber o que tem que fazer, recursos disponíveis, né? Sabiam aonde iam buscar. Então, quer dizer, provavelmente já viveram esse cenário, né? Quem trabalha, inclusive, nessa parte de segurança do trabalho sabe que existem os treinamentos, existem simulações, né? Que não é aí a minha área específica, mas é uma área afim, a gente pode aprender com isso e entender, né? As coisas precisam ser previstas, mesmo que a possibilidade de ocorrer seja pequena, mas se você não planejar, não pensar, não tiver o recurso, não tem como. E aquela equipe realmente ela foi para cima, né? Ela sabia o que tinha que fazer, o que tinha que colocar. Não fugiu da raia. Não fugiu da raia, não foi só um. Foram várias pessoas vindo, olhando. Inclusive quem estava filmando, né? Parecia tranquilo ali olhando, acho que sabia que a equipe ia dar conta. Não tinha nenhum apavoramento ali filmando, então realmente retratou todo um cenário. E um cenário que provavelmente se multiplica em outras áreas da empresa, porque o jeito que a gente faz uma coisa, a gente vai fazer as outras também. Então, se eles tiveram essa tranquilidade, essa serenidade, digamos, de agir dessa maneira, imagine que outras coisas dentro da empresa eles não conseguem agir tão bem, né? Que com crescimento, evolução, conseguir ter resultados maiores através dessa sinergia aí da equipe. Concorrência é saudável entre colegas até que ponto? Olha, já vamos direto ao ponto. Eu acho assim, primeiro tem que pensar na questão time, né? Então essa concorrência tem a ver até com perfil, né? Quem estuda um pouquinho de autoconhecimento vai entender que tem perfis que eles têm uma concorrência ali mais natural, ali já da personalidade. Até para galgar mais rapidamente uma promoção, dizendo, não, aquela vaga quem vai laçar sou eu. Então isso é saudável sim, porque você sempre tem que buscar querer... Eu sempre instigo os meus alunos de mentoria, falo assim, qual é a cadeira que você quer sentar aqui? Você tem que querer sentar naquela cadeira maior, para que aquela pessoa que está naquela cadeira também possa galgar mais. Então, nesse sentido, ok. A concorrência é complicada quando você olha isso de uma maneira desleal, né? Quando você realmente olha assim, não, aqui do meu lado, ao invés de ter alguém que vai ter uma sinergia comigo, com habilidades, de repente, diferentes da minha, ou habilidades parecidas. De socorrer o outro no imprevisto. Que a gente pode crescer juntos, eu vou olhar realmente a pessoa como alguém que pode me tirar, que pode me derrubar. Se eu tiver esse olhar, já dá para entender qual é o nível de contribuição que eu vou fazer para a empresa, como que eu vou me sentir nesse lugar. Então, acho que talvez a palavra nem fosse tanto concorrência, né? E sim sentir assim, todos têm habilidade para crescer, mas aí vai depender do desempenho, da conduta de cada um e do querer de cada um. Às vezes nem todo mundo quer aquela cadeira exatamente. E é interessante você olhar para a equipe pensando assim como habilidades, né? As pessoas não são todas iguais e não tem que ser mesmo. Só que eu sempre gosto de trazer o seguinte, que quando a pessoa ela não tem autoconhecimento, quando às vezes ela tem um olhar ali do desafio, o que acontece? Ela vê isso como algo que separa. Olha só, outro vídeo sensacional. Agora, quando ela consegue perceber o que o outro tem de habilidade, isso vai somar.
Olha e aí a ninguém sinergia. se desgasta ao Porque extremo. você vai entender que tudo bem se na hora que for fazer tal situação, tem que apresentar um projeto. De repente, a especialidade do um na equipe é a grafia, do outro é o detalhismo e do outro é ir lá na frente falar o projeto, né? E tá tudo bem. Outro dia eu vi, né, o quanto a gente perde tempo na escola tentando ir melhor nas disciplinas para as quais a gente não nasceu para, né, para dominar. Em vez da gente focar todas as nossas energias, ou quase, né, 90% delas, naquilo que a gente sabe que a gente já nasceu razoavelmente bom. Né? E se estamos falando de equipe, a equipe já diz, opa, é mais de um. Então, é interessante a gente poder ter habilidades diferentes e poder utilizá-las. E se nós estamos falando do crescimento, como a gente colocou aqui antes, o crescimento provavelmente vai para um cargo de liderança ou vai para um executivo ali com habilidades diferenciadas, né? Com, digamos, um poder dentro da organização diferenciado, um impacto diferente. Mas mesmo em qualquer posição que você tiver, você vai poder lançar mão de pessoas que têm perfis complementares do seu. E principalmente se você for líder. Se for líder, nem é para você estar com a mão na massa, é para você estar direcionando, supervisionando e realmente liderando, fazendo a gestão também dessa equipe. Então, você conhecer as pessoas e poder aproveitar os recursos diferentes é sensacional. Agora, falando desse vídeo que a gente acabou de ver, gente, olha o tamanho da sinergia dessas pessoas, da coragem, da confiança um no outro, porque uma distração, uma machadadinha errada ali, o que ia acontecer? Estrago, sim. O estrago. Então, para chegar naquilo dali, vem muito antes uma questão interpessoal, ó, que foi colocado de novo ali, uma questão interpessoal para chegar. Quer dizer, eu sei o que eu estou fazendo aqui, nós estamos juntos daqui, depois que nós terminar esse, nós vamos para um próximo e assim vamos seguir. E sabe o que esse vídeo me lembrou? Não sei se você chegou a assistir já, mas a gente não vai dar spoiler do Top Gun Maverick que está no cinema. Sim, recorde de bilheteria. Eu prometo que eu não vou dar spoiler, embora eu tenha muita vontade de ilustrar aqui como se fosse um filme um pouquinho mais antigo, a gente podia falar, né? Mas como está no cinema, não. Mas o filme, ele mostra pra gente características de liderança. É muito interessante. Então, você olhar, ter esse olhar, você vai ver. Ali a gente tem algumas pessoas, tem várias pessoas em cargos de liderança, de chefia, e a gente consegue perceber nitidamente aquilo que a gente retrata, aquela coisa mais do chefe, né? Do pá, faz isso e tal. E um papel ali que mostra liderança, que mostra buscar, lidar com essa equipe. Eu vou falar só isso, pronto, acabou. Aguçou, né? Aguçou. A vontade de ir lá absorver também essas lições, mesmo que sejam transmitidas indiretamente, né? Pelas entrelinhas, a gente vê tanta coisa. O que é muito comum de acontecer numa empresa que vai à falência? Com base em tudo que você já viu até hoje, o que se repete? Trazendo para o nosso tema, eu traria assim, você falou se repete, vamos pensar assim, que erros que estão acontecendo, que não é feito nada de diferente para modificar. Parece tão, assim, eu falar isso, a pessoa vai falar, não, mas sim, né, acontece muito isso, infelizmente, na empresa. Então, por isso que eu trago... De ficar acomodado, de perceber uma coisa que está errada, continuar repetindo. Ou deixar meses sem consertar para ali, imagina, né, se acostumar com aquele cenário, ou é difícil, aqui não tem como, mas é por conta da pandemia mesmo, tá desse jeito porque a gente sofreu muito e assim. Não ter as pessoas certas no lugar certo, muitas vezes assim vai se acostumando com aquela pessoa. Então acontece muito assim do gestor muitas vezes ele ter dificuldade de demitir a pessoa, né? Mas assim ter um entendimento que você busca desenvolver a pessoa, mas tem que ter um prazo. Então assim, sabe aquela às vezes o pensamento é assim, não, mas fulano já está fazendo. É desafiador sim você ter que treinar outra pessoa. Só que às vezes essa pessoa ela pode estar num ponto chave que pode prejudicar sim a empresa. Então, é um conjunto de fatores. Mas o principal que eu vejo é justamente essa falta do olhar, do estar sempre renovando, sempre ajustando. Houve um erro, seja o que for, o que nós podemos fazer para que esse erro não aconteça de novo? Coisas simples, mas coisas de processo, por exemplo, colocar uma identidade visual, uma conversa, um feedback. Quantas vezes as pessoas não dão feedback e mandam embora? Essa questão da conversa, reunião. Você levanta essa bandeira de encontros diários, semanais, quinzenais ou não? Já é ultrapassado pelo WhatsApp, a gente no grupinho lá já... Eu levanto essa bandeira, os meus alunos que estiverem assistindo vão saber disso. Eu levanto essa bandeira sim, eu falo assim, pelo menos uma reunião semanal, mas uma reunião com pauta, uma reunião que você sabe por que você vai falar. Com começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Também, Se preciso for determinar horários, 15 minutos para tal situação, 20 minutos, ter um cuidador dessa pauta, para que ela realmente não fique... E tenha assim, que resulte num plano de ação. Que saia alguma coisa escrito, sabe? Que você tenha, que seja palpável, para não ficar assim, de repente virar um bate-papo, ou nós vamos falar de um assunto, entrou no assunto aqui da almofada,
e aquele assunto da almofada tomou a reunião inteira. Não, peraí. E não levou a lugar algum. E sentiu que precisa detalhar mais, então vamos parar por aqui, sentimos a importância, então vamos marcar um outro momento com as pessoas envolvidas para falar da almofada. Então, para a reunião ser produtiva, ela tem que ter esse olhar. Tem que ter alguém que a guie. Que a guie. E assim, às vezes, quando a gente fala num primeiro momento de gerar a reunião, as pessoas falam assim, eu já vi na prática, mas não tem o que falar, parece que não tem pauta. Não tem porque não existe o hábito. A partir do momento que você determinar, por exemplo, hoje é terça-feira. Você imaginar, segunda-feira às 9 horas nós teremos uma reunião para falar sobre X assunto. Ou uma reunião para que a gente tenha a nossa primeira reunião para discutir sobre as próximas, que seja. Sim. As pessoas vão começar a pensar nisso. Cada um vai trazer uma demanda do seu setor, uma situação. Vai ser oportunidade então vai se criando essa pauta. Então, quando chegar na segunda-feira às 9 horas, as pessoas já vêm preparadas. E sabendo que tem mais uma na próxima segunda-feira, você veja como criam um olhar ativo para as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque você sabe que tem um horário específico para você falar sobre isso. Para os setores discutirem sinergias que precisam melhorar, de repente uma fala, alguma coisa, um ponto. Nossa, eu já vi tanta coisa na prática, assim, uma dúvida que às vezes uma pessoa carregou por um ano ali, porque é tão simples a gente falar aqui, mas quando você está no ambiente da empresa, às vezes você tem um certo receio de falar algo para um outro setor que parece que você está se intrometendo, ou que não é da minha alçada, ou que o colega às vezes não vai receber bem, e às vezes numa reunião você cria essa abertura, cria um ambiente de sinergia, independente do que é pauta, do que é técnico que é discutido, a relação interpessoal, quando você falou, do WhatsApp, né, que é importante, mas essa relação interpessoal, ela vai ter um poder muito maior, porque se eu estive junto com as pessoas em um determinado momento falando sobre um assunto, na hora que eu tiver que falar no individual ou falar no WhatsApp, eu já tenho uma conexão maior. E essa conexão, ela é fundamental para tudo que a gente precisar desenvolver ali dentro da empresa. Ontem, a gente acionou um advogado aqui, o Dr. Pedro, veio a psicóloga também, a Yáscara, para a gente trocar uma ideia sobre tudo aquilo que é problema emocional que pode levar a um afastamento do trabalho. E aí a gente até trouxe à tona o exemplo da Simone Simaria, da dupla, que está temporariamente afastada, não sei aonde vai parar essa história toda. O que um colega, tendo uma visão global da empresa dele, em que ele trabalha, pode fazer pelo outro que esteja do lado, porque acontece muito de eu chegar aqui com a energia nas alturas, a Bruna naquele dia nem tanto. Mas o Matheus estava esperto. E aí o Luiz, não sei o quê. Aí no outro dia eu chego arrasado, aí o outro já tá. Então, como equilibrar? Nossa, que lindo isso que você falou, né? É você poder ter no teu colega de trabalho também um colega de apoio, porque o nosso emocional é tudo. Eu posso estar... Somos humanos, não somos máquinas. Eu posso estar com uma mega oportunidade na minha frente, mas se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir levar. Existe sim, logicamente, a gente buscar o gerenciamento do nosso comportamento, para que a gente não tenha, deixe que tudo nos afete. Então eu não estou bem em casa, eu vou chegar, como diz, chutando a cadeira lá na empresa. Não é disso que estamos falando, Estamos falando de sermos humanos e termos esse olhar. Então eu diria assim que é um olhar de apoio, um olhar de acolhimento. E não um olhar também, às vezes, dependendo do grau de intimidade que você tem, de curiosidade, ou de julgamento. Para fazer fofoca mais tarde. Exatamente, colocar um ombro amigo, às vezes até por interesse, por saber. Não, é realmente ter esse olhar de acolher. Porque o que a gente gosta? A gente gosta de ser ouvido. E às vezes a pessoa também, às vezes ela não se sente à vontade de compartilhar. Ela é uma pessoa mais reservada, mas você colocar o ombro à disposição, você dizer, você perceber ou que... só sutilmente, percebi que hoje você não está legal, quer que eu faça, conte comigo. Isso que eu ia falar, perceber o que você pode ajudar no trabalho, às vezes exigir menos daquela pessoa, deixa ela mais de pausa naquele dia. Tem situações que às vezes as pessoas passam por questões de saúde sérias delas ou de outras pessoas, então realmente entender. E assim, você dá a oportunidade, muitas vezes, da pessoa falar para você, ou se você está me ouvindo e é você que está passando por isso, se você se permitir compartilhar, até um limite onde você se sentir confortável, que você não está bem, também dá uma desabafada, Tudo que a gente coloca para fora, alivia. Tudo que a gente coloca para fora, a gente tira daqui, coloca para fora, tira de dentro, literalmente, Mas assim, você tira daquilo que está te incomodando, você sabe que tem alguém que pode contar, que você pode ter um olhar, pode ser um incentivo. Você incentivar, verbalizando realmente, às vezes deixando um bilhetinho, trazendo um bombonzinho, lembrando no outro dia de perguntar, de repente aquela pessoa não estava bem, porque estava com uma dor no pé. Nossa, no outro dia você lembrar de perguntar, ontem ela estava com dor no pé, deixa eu perguntar hoje como que ela está.
a pessoa vai se sentindo importante ali ao seu lado, e aí vocês vão estabelecendo essa sinergia. Então, a equipe também é para isso, para entender que somos humanos e que podemos nos ajudar tanto no técnico quanto nesse emocional. Quanto o líder deve se preocupar em reajustar salários para que todo mundo fique assim, né? Nessa vibe boa. Quanto pesa a questão de dinheiro que é distribuído nesse time que tem que funcionar com essa sintonia? Na minha opinião, eu penso que o dinheiro ele é a título de motivação, eu digo. Eu digo que o dinheiro ele é um dos recursos que vão estar ali naquela equipe. Como eu falei lá no primeiro exemplo, adiantava a equipe ser treinada, mas não ter um extintor ali, sim, ou mais de um, para que várias pessoas pudessem pegar. Então, esse recurso, às vezes, é o físico ali também. Então, o dinheiro, com certeza, faz parte. Por quê? Porque a gente precisa se sentir bem com o salário que a gente ganha, porque a gente vai entender que aquilo ali é uma valorização do nosso trabalho. Ok. Só que não é ele que vai segurar alguém numa empresa ou que vai ser a chave final. Pesquisas revelam isso, inclusive. Por quê? Porque é através na verdade, é muito mais um ambiente de trabalho, é o reconhecimento que faz o que você fique. Mas também você ter todo dia lá, nossa, mas você é excelente professor. Nossa, que apresentadora que nós temos aqui. Mas se não tiver o recurso financeiro, ele não vai conseguir arcar com aquelas necessidades que a pessoa possui. E também existe assim, pessoas... Olha que exemplo fantástico. Fantástico. Com os pinguinzinhos. Se fosse não estariam mais Já ali. era. Mas era uma equipe, conseguiu, né, ser inteligente e se ajustar. Então, esse salário ele vai fazer parte, sim, mas o reconhecimento, o entendimento, o respeito, a oportunidade de crescimento, tudo isso vai estar junto. Conta muito. E aí, como eu vinha falando, também tem a ver assim, pessoas administram o seu dinheiro de maneira diferente. Então, também tem que olhar isso, né? Às vezes, você só colocar recurso financeiro, a pessoa também, às vezes, se ela não cuidar do dinheiro dela, ela nunca vai ter. Então eu vou colocar um vale, eu vou colocar algo extra. Também tem que tomar esse cuidado para que as pessoas não olhem aquilo como o motivador. Não, o salário ele é importante, ele é um reconhecimento, mas eu preciso fazer aqui por aquilo que eu fui contratado, por aquilo que é minha obrigação, digamos ali, né? O que são as minhas funções. Ou também quem lidera postar o pagamento de comissões que movem o mundo, né? Que aí fazem todo mundo mas também. Mas aí faz parte de uma estratégia, né? O quanto é importante brindar as conquistas também em grupo. Isso é sensacional. Aquilo que é em grupo, você reconhecer, você falar, uau, vamos lá. Né? Nesse videozinho aqui, eles têm uma parte que eles fazem a comemoração também. É muito importante, porque assim, nós não temos que estar juntos só na hora da luta, né? Na hora da vitória, nós também temos que estar juntos, temos que comemorar e sentir que a comemoração é do grupo. E como é gostoso quando você tem uma conquista em grupo, né? Quando você tem algo na empresa, algum desafio, alguma coisa diferente, um cliente importante que foi conquistado. De repente é um vendedor, né? Um consultor que trouxe esse cliente, mas se não fosse toda a sinergia ali da empresa, esse cliente não tinha vindo. Então, tem empresas que adotam um sino, né? Que vão lá e batem o sino, que fazem comemoração semanal. Mesmo. Físico. Inclusive, muitas vezes posta no Instagram, né? Posta a chegada de um cliente novo, de uma conquista, de uma meta, então é importante. E o líder tem que ter esse olhar. Porque muitas vezes o líder, ele tá ali, uau, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, aquilo. E ele esquece da comemoração, esquece de gerar esse retorno. E assim, equipe, quando a gente fala de sinergia, é uma fluência, né? É um bate o olhar, o outro já sabe o que tem que fazer. Então, o papel do líder é essencial nisso, né? Ele é um maestro. Então, ele cuida dos processos, ele cuida das pessoas, ele enxerga aquele que está com um jeitinho diferente hoje, ele percebeu que aquele não veio trabalhar ontem, se é realmente passivo da advertência ou não. Às vezes é uma situação que tem que ter um acolhimento ao invés de seguir o protocolo normal da empresa. Então, esse olhar para os pequenos detalhes e principalmente o quê? Olhar para a pessoa que está na tua frente, para o ser humano que está ali. E sobre treinamentos, sobre lapidar. Tem muita gente que fez uma faculdade, ok? Mas hoje a faculdade é essencial. Ponto. Como que a empresa pode estimular esse time a aprender? Com quais alternativas? Eu penso assim, existem os treinamentos formais, né, os regulamentados, enfim, a pessoa entrou, por quais processos que ela vai passar, o que ela vai aprender. Então, realmente, o treinamento da função, eu acho essencial, e o treinamento comportamental.
Né? Por quê? Porque é o comportamental que vai extrair aquilo que tem de melhor naquela pessoa, que vai fazer com que ela se perceba, que ela mesma entenda as habilidades dela, que o grupo entenda esses recursos. Mas assim, eu gosto muito daquele treinamento do dia a dia, aquele treinamento que vai acontecendo a cada falhazinha que ocorreu. Eu gosto sempre de dizer para os corrigida imediatamente, mas com orientação. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos que você só fazer uma correção, isso aqui está errado, isso aqui está certo, não sei. É uma situação, mas quando você aproveita cada situação de correção para você formalizar e falar o que é o certo, você transmitir um conhecimento. Dá mais trabalho, né, Vanessa? Sim. Dá mais trabalho. Requer uma atenção, um cuidado. Mas é isso que vai resultar naquela equipe de sinergia nos vídeos que a gente viu ali. Se não houver isso, aconteceu, viu? Não, coloca essa almofada, a almofada tem que ficar no canto. Aí chega aqui, viu? É no canto. Mas se eu explico por que é no canto que tem que ficar, a pessoa vai ter esse discernimento desse raciocínio. Vai ser então, automático. A pessoa já aprendeu. Não, viu, tem que ficar no canto porque, sei lá, porque o convidado fica ali, então é para ficar para acomodado ali para o conforto do convidado. Porque ele não fica no meio ali junto com a Vanessa. Entendeu? Pronto, se trocou de almofada, ou trocou de sofá, ou mudou o cenário, a pessoa sempre vai ter a compreensão do porquê que a almofada fica no canto. E aí, quer dizer, eu estou trazendo a evolução para a equipe, tá demandando menos detalhismo do líder para aquela situação, por quê? Porque aquilo ali já aprendeu, eu já posso ensinar uma coisa maior, uma coisa melhor, uma evolução. E as pessoas se sentem muito bem, né? Eu estou num ambiente onde as pessoas me ensinam, eu aprendo. E qual é a sensação quando eu consigo repassar isso? Daqui a pouco é essa pessoa que está ensinando outra. Então você veja como que são pequenos detalhes que vão fazendo com que as coisas vão crescendo, mas tem que ter esse olharzinho do líder ali. Isso, aproveitem a hora do almoço, vocês que trabalham juntos e também ao meio-dia estão lá, né, para trocar uma ideia sobre isso e ver o que pode ser ainda melhorado. Obrigada, Eliane. Obrigada mais uma vez pelo convite.